boa tarde, minha irmã Bianca Câmpora, boa tarde você que está chegando aí, começando essa tarde maravilhosa de segunda-feira. Toda segunda-feira a gente já tem um encontro marcado aqui no YouTube da Casa dos Sete Saberes sobre despertar da consciência, temas sempre interessantes. Inclusive, se você quiser também propor algum tema, você pode. Aqui na nossa live, você manda para a gente o tema, coloca aqui no comentário do vídeo, que a gente com certeza vai estudar e analisar a possibilidade. Bianca, boa tarde, minha irmã. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, banda. Amo muito. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar sobre coisas maravilhosas que podem ajudar na nossa ampliação da consciência. Então, é um tema muito interessante. E aí, o pessoal está chegando. Então, se você está chegando agora nesse vídeo, se inscreve no nosso canal Casa dos Sete Saberes, no meu canal também, Bianca Câmpora. Ativa o sininho para que você possa receber aí as notificações dos materiais novos que a gente vem produzindo com muito carinho para você. Exatamente. Então, vamos começar falando aí um pouco nossa temática de hoje, que é essa temática aqui, ó, consciência ativa, 3 passos para lidar com desafios. Uma das coisas que a gente sabe muito, assim, né, Bianca, é que não é fácil lidar com desafios, não é. Porque todos os dias temos desafios. Tem uma certeza nessa vida é que nós teremos desafios. Não é verdade, Bianca? Verdade. E você sabe que é interessante, porque quando a gente começa com essa questão da gente estar buscando se conhecer. Até ontem eu estava respondendo alguns alunos no fórum, né, pelo EAD, e uma coisa que eu observo muito é que a gente tem, às vezes, uma dificuldade de não se envolver no problema do outro. Então, quando a gente fala o despertar, quando a gente fala dessa questão aí dos desafios, eu penso que um grande desafio é justamente a gente ajudar. E aí a natureza ensina tanto pra gente, né, gente? Eu tive esses dias, foi sábado, eu fui num sítio de um amigo, andar de barco, e aí eu vi a seguinte cena, gente. No rio, tinha uma ilhazinha de areia, um monte de urubu e uma garça plena, linda e maravilhosa, do lado, um monte de urubu. E aí eu falei para minha filha assim, lá, ó, a garça, ela quer ajudar, toda branca, linda, esplendorosa, no meio de um monte de urubu. Mas na hora que ela sai da água, ela vai lá, ajuda, faz tudo que ela precisa, mas na hora que ela sai da água, ela sai linda e sem se sujar. Então, branca e plácida. Grande desafio. O grande desafio é você ajudar sem ficar chafundando a lama, igual o porquinho. Então, assim, mesmo que a gente vá para a lama, mesmo que a gente consiga, assim, às vezes se envolve tanto no problema do outro, os outros são tantos problemas, mas é meu amigo, eu quero ajudar. Acontece um desafio, mas que você saiba, eu acho que a grande questão é ter a sabedoria para você ajudar, mas não se doar muito a ponto de esquecer quem você é e daqui a pouco está te prejudicando. Eu acho que esse é o desafio, dois desafios maiores que nós estamos enfrentando nesse momento, né? Porque todo mundo quer se doar muito e tudo mais, mas não pode se esquecer de quem é e nem, não deve também se prejudicar, é ajudar sem se prejudicar. Então, só quis contar essa história da garça aí para a gente iniciar, porque os desafios virão, gente, e não são poucos. Mas a forma como nós vamos lidar com eles é que eu acho que é a grande questão aí do momento. E é por isso que nós separamos essa live com essa temática, né? Sobre como é que nós podemos, com a nossa consciência ativa, lidar com esses desafios. Então, vamos começar para a primeira parte, é o passo 1, são 3 passos que a gente vai falar hoje, tá? Então, passo 1, haja ao invés de reagir. A gente vem falando ao longo das nossas lives a importância de você tomar consciência, ativar o seu observador interno, perceber quem você é e não ficar entrando apenas no piloto automático e colocando você assim, agindo desesperadamente, ou agindo sem consciência, ou agindo sem pensar. O ser humano é um ser que tem a capacidade de raciocinar.
que têm consciência. Então, é necessário que a gente possa ativar essa consciência e até mesmo ter a sabedoria de se retirar de um ambiente quando a gente não tem ainda a capacidade de digerir rapidamente um desafio. Então, dentro desse passo 1, haja ao invés de reagir, o que nós colocamos aqui. Tome consciência de como percebe o desafio, de como que você sente ele. Que parte do seu corpo recebe esse impacto desse desafio ou que acumula tensão. Tem gente que acumula tensão mais no ombro, tem gente que fica com dor de cabeça, tem gente que é no estômago, tem gente que é no intestino. Então, muito importante que você possa perceber qual é a parte do seu corpo que está recebendo impacto perante esse desafio. Como é que você sente isso? E então, aí você vai observando aí, né? Boa tarde, mames. Vai percebendo que parte do seu corpo que acumula essa tensão. Depois você vai ativar a reflexão consciente. O julgamento comprometido, ele vai bloquear o aprendizado e afetar o resultado. Então, isso é uma frase que eu gosto muito. Julgamento comprometido bloqueia o aprendizado e afeta o resultado. Às vezes eu desejo um resultado e esse resultado, ele simplesmente é prejudicado pela minha forma impulsiva de agir. Então, eu tenho que tomar essa consciência. Será que eu estou agindo sempre impulsivamente? O que essa impulsividade me ensina nesse momento, né? Então, faça uma pausa, respire e questione o que você pode aprender com esse desafio. O que esse desafio me ensina? Me ensina que eu preciso ser menos impulsivo. Ou me ensina que eu posso respirar antes de responder. Me ensina que eu posso pensar antes de agir. Isso é importante. E aí a gente tem saída estratégica, né? Que tem aquela Bianca já citou isso aqui, saída pela direita, né? Então, a saída estratégica é quando você, diante de uma situação com outras pessoas, quando você percebe que você está frustrado ou irritado, você pede 1 minuto, encontra um lugar para respirar e para extravasar. Lembrando, Bianca até falou disso também um pouco, numa live que a gente fez, acho que foi da semana passada, mas a gente faz tanta live, essa semana a gente já tem um monte também, né? A gente está sempre sendo convidado para fazer live, eu já me esqueço de onde foi que a gente falou. Mas eu lembro que a gente disse que é importantíssimo você saber extravasar. Às vezes, quando a gente vai fazer um exercício de respiração, para se acalmar e tudo mais, quando tem muita coisa acumulada aqui dentro da gente precisa botar para fora. Então, fazer um exercício respiratório de botar para fora. Como que seria esse exercício respiratório? A Bianca deu o exemplo do leão, é um exercício que a gente faz dentro do yoga, né? Que é aquele assim, ó. Você inspira e solta, e bota a língua para fora e faz igual um leão mesmo. Isso ajuda a você extravasar, colocar aquilo que você está sentindo para fora. E aí depois você consegue respirar mais calmamente, inspirar e expirar pelas narinas. Mas quando está tudo muito cheio dentro da gente, fica um pouco difícil, né? Então, isso é uma coisa boa para botar para fora. Uma outra coisa também é dar batidinhas de leve aqui no seu peito, inspirar e soltar o ar pela boca o máximo que você conseguir. Assim, ó. Dando pequenas batidinhas no centro do seu peito, com amor e carinho com você, né? Isso é muito importante, tá? E aí você inspira e vai, igual a Bianca tá fazendo aqui, a câmera dela tá mais longe que a minha. Aí vai soltando o máximo que você puder pela boca, vai soltando, soltando, soltando. Ok? Isso então, é interessante, porque aqui, né, gente, nessa área aqui, mais pro lado esquerdo, fica o nosso timo. E o timo já foi comprovado cientificamente que ele é responsável por liberação dos linfócitos T e, consequentemente, pelo aumento da nossa imunidade. Então, quando você dá as batidinhas no peito, você está ativando o seu timo. Então, isso já é uma coisa boa. E, além disso, você está o quê? Inspirando e liberando, às vezes, aquela tensão que você não quer mais nesse momento, não precisa mais nesse momento. Então, é muito interessante que a gente perceba também que, sim, em algum momento, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar chateado, a gente vai ficar com raiva, mas a gente não precisa ficar retroalimentando isso, porque isso faz com que a gente bloqueie o nosso timo, com que a gente bloqueie os nossos
a nossa criatividade e a alegria e tudo mais, e acabe ficando mais ligado a sentimentos negativos que não vão trazer nada de bom para você neste momento. Ah, Bianca, mas o fulaninho, né, poxa, fez uma coisa errada comigo, me fechou no carro, no trânsito, ou, sei lá, tem uma dívida que o cara não paga. Tudo bem, mas existem outras formas também. A gente também pode acolher o sentimento, a emoção, mas a gente precisa aprender alguma coisa com ela. Tem gente que fica remoendo aquilo ali, e aí isso não é bom, né? Com certeza. Nada bom remoer. Então, e a última dica aí desse haja, ao invés de reagir, né, desse primeiro passo. Então, a gente falou de tomar consciência, de ativar a sua reflexão consciente, né, para você fazer uma pausa, respirar, questionar o que pode ser aprendido com o desafio, ter uma saída estratégica quando você percebe que você não está conseguindo se gerenciar diante do desafio. E o último é evite discutir, obrigar. Fale quando tiver certeza que você consegue lidar com a situação. Então, às vezes, também é importante a gente respirar, perceber e falar quando a gente tiver certeza. E sempre buscando ter compreensão, então, compreender e harmonizar. Ter a compreensão da situação, de que as pessoas pensam de maneiras diferentes e que nós também podemos cometer erros de interpretação. Porque, às vezes, o ser humano, cada um de nós, a gente vai interpretando as situações e os desafios conforme as nossas experiências de vida, a nossa capacidade cognitiva, os nossos afetos, as nossas emoções. Então, às vezes, uma pessoa fala com você uma coisa, você entende outra. Às vezes, você fala uma coisa, a pessoa entendeu outra. Então, é muito importante você, antes de ficar criando altas imaginações aí na sua cabeça, você se certificar, você perguntar, você conversar, né? Quantos desentendimentos podem ser evitados com uma simples conversa? Mas para isso precisa saber falar, saber dialogar, conversar, né? Para que nenhuma das partes se sinta altamente ofendida e às vezes era uma coisa tão simples e que a pessoa se sentiu ofendida. E aí a gente tem aqui um exercício que a gente coloca, né, nas nossas lives, sempre tem exercício, isso é uma coisa boa para você, que é tome consciência do seu corpo. Perceba como ele reage às situações. Quais são as tensões que surgem, as dores, os desconfortos, e busque entrar em harmonia com o seu corpo. Eu vejo isso como uma coisa muito importante, né? Esses dias a gente estava fazendo uma live para o IFE e a gente fez um exercício para o corpo, o quanto que é importante a gente perceber como é que o nosso corpo reage às diferentes situações. Como é que o nosso corpo mostra para a gente que ele não está muito satisfeito com o que está acontecendo, né? E aí, se a gente aprende a escutar o corpo, se a gente aprende a se relacionar com o corpo, tudo vai ficando mais fácil, porque o seu corpo não é separado de você. Você e seu corpo são um só. O que isso significa? Que há uma integração, a gente já falou disso na última live, essa integração entre corpo, mente e espírito, alma, ser ciente, consciência, com C maiúsculo, o nome que você quiser dar. A partir do momento que você entende essa integração, não adianta você querer ficar separando. Ah, eu estou com uma dor no pé, mas isso não tem nada a ver com nada. Claro que tem, né? Então, o que aconteceu? Foi um excesso de esforço. Aí você fez se você for perguntar, começar, né, a escavar na pergunta, você vai entender assim, eu fiz um excesso de esforço. Mas para que você fez um excesso de esforço? Qual foi o seu objetivo? Eu fiz esse excesso de esforço porque eu queria agradar alguém. Para que você queria agradar alguém? Aí no final você vai falar porque eu queria receber afeto. Então, se você for chegar na fonte mesmo, eu sempre falo isso, que se você for buscar na fonte, tem ali uma busca por amor, tem uma busca por aceitação, tem alguma busca, que é a busca do seu ser. E às vezes o seu corpo está pagando por essa busca. Então, é preciso fazer uma reflexão, fazer uma mudança. Porque o nosso desafio é o desafio de olhar o que está por trás do que está dado. Não é só aquilo que está dado. Porque senão a gente só fica se medicando, ou nada contra a medicação, que eu acho que medicação tem sua função, tem o seu papel, mas tem que ser sempre com o uso adequado, devidamente adequado, recomendado, né? E tem muitas pessoas que se automedicam porque acreditam que aquilo ali é importante para ela. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque o nosso corpo é o nosso melhor amigo. Então, começar a perceber, né? E a Rosane está falando aqui, não podemos mudar nada até a condenação. Não podemos mudar nada até aceitar. A condenação não liberta, oprime. É verdade, Rosana. Então, Rosane, né? A gente vai vendo o quanto que é importante a gente ter essa relação conosco, com o nosso corpo, e perceber como nós vamos lidando com o desafio.
O que vai acontecer? Antes de eu passar a palavra para a Bianca. Quanto mais você perceber como você lida com seus desafios, quanto mais você se relacionar com o seu corpo, quanto mais você criar estratégias, essas estratégias que nós falamos aqui, mais o desafio vai ficando leve e mais fácil. No próximo desafio, que vem semelhante, né? Só muda a carinha, a roupagem, mas vem outro, vem outro, vem outro. Os desafios são muito semelhantes quando a gente ainda não aprendeu a lição. Aí, daqui a pouquinho, quando a lição é aprendida, aquilo deixa de ser um desafio. Você não vai ter mais esse desafio. Vai ter um outro, porque o aprendizado é eterno. Não é isso, Bianca? E uma coisa que é interessante é que a gente precisa perceber quais são os nossos recursos internos para lidar com a situação. Uma coisa que tem sido muito marcante em vários cursos que a gente tem realizado, né, Beatriz, é que quando você toma as decisões baseado numa emoção, num sentimento de medo, ou de tristeza, ou de raiva, os resultados, eles não são muito positivos. Assim, provavelmente você vai se arrepender. Então, que você possa compreender como que você funciona internamente, quais são os seus recursos internos, para você não tomar decisão baseado no que o outro está te ofertando. É como se você tivesse recebendo um presente, alguém veio te dar um presente, mas esse presente você não gostou muito. Só que aí, como você é uma pessoa educada, né? A nossa família lá, desde pequenininho, falou assim, não, é feio, é muito feio você dizer que você não gostou do presente. Você fala, tá bom, obrigada, pega para você. Mas quando isso é na vida, a gente não precisa pegar o presente para a gente e usar. Por quê? Porque vamos supor que o presente que o outro está te dando é raiva, é desprezo, é abandono, ou é até uma palavra, né? Maldita, se maldita, quando eu falo não da palavra maldita em si, mas mal, ele é dita, né? Mal expressa. E aí a gente pega aquilo pra gente como se fosse um presente. Ah, tá bom, muito obrigada. E pega e fica remoendo aquilo. Então, assim, não tá bom, não gostou do presente, esquece. Não precisa ser educadinho, fala assim, tá bom, olha só, agora no momento eu não quero, muito obrigada, não quero esse presente, e devolve, né? Em Barra de Aços, a gente fala, devolve ao remetente com partículas de luz, né? Ou da forma mais elevada possível, porque também devolveu o remetente, né? Que é quem mandou para você com raiva, também não é bom, não, porque existe a terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação. Então, se você também ficar devolvendo raiva, você também terá raiva. Ou algo até pior, né? Porque a lei de ação e reação é exatamente isso. Você faz uma força, né, numa direção, essa força vem na direção contrária, na mesma intensidade. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar, né? É uma lei do universo, que é a terceira lei da física, de Newton. Então, é uma coisa que a gente precisa estar pensando. E aí, quais são os recursos que nós podemos ter, então, para que nós possamos lidar com as situações de desafio da melhor forma? A primeira coisa que eu penso é que a gente precisa aprender a agregar. E agregar significa aprender a ouvir. Porque muitas vezes você é colocado numa situação em que você... a fulaninha falou isso, e cicraninho falou aquilo. E aí você fica ali no meio sem saber o que está acontecendo. Então, ouve ambas as partes, e não tem aquele papel do conciliador, até na justiça que hoje em dia tem, né? Muitos processos estão sendo resolvidos dessa forma, né? Então, que a gente possa estar pensando como nós vamos agregar, e aí para isso precisamos ouvir todas as partes, precisamos não tomar um partido imediato, não, fulaninho, eu tenho que resolver o problema dele, e aí se envolve naquela situação, e quando você vai ver bem, não era bem aquilo que estava acontecendo. Então, assim, ouvir, gente, eu acho que a capacidade de ouvir nesse momento, ela é muito valiosa. Ouvir todos os lados, tentar conciliar, tentar agregar, e também, se você achar que é um momento que não precisa fazer nada, não faça. Porque, às vezes, também, inclusive hoje, nesse momento em que a gente está vivendo, que a tecnologia está sendo usada para tudo, principalmente as redes sociais, fica parecendo que você precisa dar uma resposta imediata, né? Veio uma mensagem para você, não, mas espera aí, ó, passou 1 minuto, não respondeu ainda.
falando, gente, calma, talvez a pessoa esteja ocupada, talvez, às vezes, você esteja elaborando a resposta, ou talvez naquele momento não seja a resposta mais adequada a se dar, então não, melhor não dar. E aí, gente, eu vejo assim, tem briga pelas redes sociais, aí tem um fala e o outro percebe outra coisa que não tem nada a ver. Então, assim, quando a gente tem um desafio pela frente, principalmente com outros seres humanos, né, a gente precisa aprender a ouvir e aprender a acolher. Né? Então, acolher é uma coisa importante. Então, ouvir e acolher. E, claro, se aquilo você percebe que você não vai conseguir ajudar, dê tempo ao tempo. Se você acha que você vai conseguir ajudar, sim, ajude, mas cuidado, seja igual a garça. Comecei a live falando sobre isso. Seja que nem a garça, cuidado para não mergulhar e sair toda suja de lama. Né? A garça... Bianca, esses dias eu estava conversando com o João, o professor João Oliveira, que é meu marido, né? Psicólogo também. Aí ele estava me contando uma história, eu falei, nossa, tudo a ver, acho que vou falar isso na live. Ele falou que um dia, na época, né, ele estava num ônibus, e muitos anos atrás, ele trabalhava numa empresa de ônibus, e ele estava lá no ônibus, e aí ele viu uma pessoa de um lado, assim, que era um aleijado, né, que estava na calçada, ele desceu do ônibus, pegou o aleijado no colo, né, levou para o outro lado da rua, né, atravessou ele, e o cara estava se debatendo no meio do caminho, quando chegou lá, ele falou assim, mas o que foi? Ele falou, por que você fez isso? Eu não queria atravessar a rua. Eu não queria. Quem te deu o direito de me atravessar? E é mais ou menos isso na vida da gente. Às vezes, a gente quer que o outro siga o mesmo caminho que a gente, só que cada pessoa tem o seu próprio caminho. Cada pessoa tem os seus próprios desafios a serem enfrentados. A gente não vai conseguir atravessar todo mundo. E às vezes você acha que o outro quer atravessar, mas o outro não quer atravessar. Deixa ele lá, primeiro você pergunta. E ele falou, naquele dia eu aprendi a perguntar, que ajuda você quer? Até essa ajuda é importante, né? Que tipo de ajuda você quer? Como é que você acha que eu posso te ajudar? E às vezes a pessoa também acha que você pode ajudar de uma maneira que você não pode. Então precisa ter honestidade. Você precisa ter honestidade com você e honestidade com o outro. Mas isso é importante, a gente saber ouvir, saber perguntar, saber se perguntar também, né? Como é que eu posso ajudar? Como é que essa pessoa quer receber ajuda? Porque às vezes a ajuda que você tem para dar, o que você quer dar, não é a ajuda que o outro precisa ou que o outro quer. Então isso também é importante. Essas relações, elas são os nossos grandes desafios, né? Acho que o grande desafio da vida é saber se relacionar com as pessoas. Sim, então vamos aí para nosso passo número 2. E o passo número 2 é viva o momento presente. Então, pode, por favor. Então, gente, em relação ao viver o momento presente, uma coisa que ajuda muito, né, é a gente respeitar as pessoas envolvidas na situação e naquele desafio. Então, e aí, as pessoas envolvidas, se você também está envolvido, então respeite a si mesmo e a todos os envolvidos nesse processo, né? Porque cada um está agindo de acordo com o que sabe naquele momento, com os recursos internos que existem naquele momento. E esses recursos internos, é importante você estar observando quais são os seus valores. Eles são valores que estão mais ligados a raiva, a medo, porque isso também tem tratamento, né, Beatriz? Isso também. Com certeza. Né? E é rápido, né? E aí é bom você ativar os seus recursos internos baseado naquilo que você tem de melhor, porque se você ativar os recursos internos baseado no que você tem de pior, você vai estar sempre reagindo de uma forma negativa, você vai estar na reação, e tem pessoas assim, né, que vivem na reação, mas na reação do bater, do brigar, do gritar, do não saber dialogar, do não saber ouvir, de achar que só a pessoa tem razão. E isso não faz com que você gerencie e consiga lidar com o desafio da melhor forma. Tá? Então, a pessoa que fica na reação o tempo inteiro, com base no medo, na raiva e tal, o que vai acontecer? Ela vai gerar mais discussão e vai fazer com que as pessoas ou sintam raiva dela, ou que elas realmente
fique uma situação ali como se fosse inacabada, digamos assim, né? Então, você precisa assumir o controle da sua mente. A nossa mente, gente, a gente sempre fala aqui do despertar, porque o despertar é da consciência. Existe uma diferença entre mente e consciência. A sua mente, ela é uma parte pequenininha de você. A consciência, ela é muito maior, tá? Então, quando você desperta a sua consciência, você está no comando, é como se você tivesse uma charrete, e ali você tem as rédeas do cavalo, e o cavalo fosse a sua mente. Mas a charrete, e o que você está fazendo com a charrete, para onde você está indo, é a sua consciência. Você vai ter a rédea ali, para onde que o cavalo vai? Se vai frear, se ele vai acelerar, de puxar e tal. E aí o que acontece? É só uma parábola aí, uma metáfora, digamos assim. E aí o que acontece? Se você não tiver o controle da sua mente, a sua mente ela pode te enganar, tá? E aí existem alguns modelos cognitivos disso, né? Então, por exemplo, passei por Beatriz na rua, vamos supor que nós não fôssemos, né, irmãs, mas passei por ela, ela não falou comigo. E aí eu posso chegar e falar assim, porra, mal educada, não falou comigo. Poxa vida. E aí, ou então pode pensar assim, pô, que raiva, hein? Passou por mim, nem falou, mó metida, hein? Ou então posso ficar naquela situação de medo e falar assim, ai, ela não falou comigo, será que foi alguma coisa que eu fiz com ela? E aí daqui a pouco liga, oi, fulaninho, tudo bem? E aí, você passou por mim na rua, nem falou? O que aconteceu? E aí, dali, já pode gerar até uma discussão. Aí, o que era conflito nem tem mais, né? O que não era conflito passou a ser conflito. Então, o desafio é você gerenciar sua mente e ter as coisas positivas, né? Então, vamos agora ao exercício. Você vai pensar e escrever 3 coisas, tá? Positivas ou transformadora a respeito da situação ou do desafio que você está vivendo agora no momento, tá? Então, assim, é importante, na nossa vida, eu e a Beatriz, o tempo inteiro, a gente passa por desafios. A diferença é que, como a gente já está com as rédeas da nossa mente, e a gente está num processo sempre de expansão da consciência, né? Da gente ampliar a nossa consciência, a gente já consegue ver várias possibilidades para diferentes situações, diferentes desafios. Não é que a gente não vá ter não vá passar por isso, mas a gente já consegue vislumbrar várias possibilidades para escolher qual é a melhor forma de lidar com isso. Quando você cria várias possibilidades, você aumenta a sua chance de escolher a mais adequada. Isso é importante também. Eu olhando por esse lado, eu vi isso, isso, isso. Olhando por outro lado, eu vi isso, isso, isso. Tá. Então, são diferentes percepções e visões que fazem com que eu me coloque, às vezes, no lugar do outro. E aí... também, Bianca, rapidinho, quando a gente fala, né, assuma o controle da sua mente, pensa, escreva 3 coisas positivas ou transformadoras a respeito da situação ou desafio, faz com que a sua mente, ela se abra para as possibilidades de aprendizado e de enxergar os aspectos positivos, onde há uma tendência, diante de um desafio, de olhar apenas para os aspectos negativos. Então, isso é muito importante. É uma tendência para todos. Porque tira você da sua zona de conforto. Todo desafio tira você da sua zona de conforto. E como as pessoas querem manter o status quo, mesmo que seja de uma forma apenas inconsciente, mas isso se torna mais difícil ainda quando você fica apenas falando coisas negativas para você mesmo. Então, escrever 3 coisas positivas a respeito dessa situação, 3 coisas transformadoras, ajudam você a abrir possibilidades. Isso é muito importante. Sim, verdade. É isso que a gente está complementando aqui, na verdade. É isso mesmo, Beatriz. E assim, amplia a possibilidade de escolha, né? E aí você passa a olhar sobre um outro prisma. Eu acho que isso é fundamental. E aí, então, se você já escreveu aí 3 coisas positivas ou transformadoras a respeito dessa situação, desse desafio, você já começa a observar que talvez esse desafio, você tenha alguma coisa para aprender com ele. Isso é uma coisa que eu aprendi, eu e Beatriz, desde novinha, né? A gente sempre, quando se passava por uma situação desafiadora, um problema, alguma questão,
a primeira coisa que a gente perguntava para a gente mesmo, e é assim até hoje, é o que eu tenho que aprender com isso? Então, o que eu tenho que aprender com isso? O que essa situação veio para me ensinar, sabe? Então, é muito interessante isso. E o tempo inteiro, quando a gente faz essa pergunta para a gente, você começa a enxergar as coisas positivas e as coisas transformadoras, né? E às vezes tem até mais de 3, né, Beatriz? Então, é interessante a gente pensar nisso. E uma outra coisa é perdoar a si mesmo, perdoar os outros. Às vezes a gente consegue, por uma questão até cultural, né, e de histórica também, a gente acaba crescendo num paradigma de que a gente precisa perdoar. Mas esse perdoar é sempre o outro. Então, muitas vezes o que eu percebo até com algumas pessoas, né, com que eu convivo, com os alunos e tal, é que às vezes a pessoa, ela perdoa o outro, mas ela esquece de se perdoar. Então, assim, como que está o seu diálogo interno para que você possa se perdoar? Se você está ali num diálogo interno, se autodepreciando, dizendo que você é burro, que você não consegue, que você não é capaz, que você só faz coisa errada, que não sei o quê, isso é bom com que você se perdoe também. Não, peraí. E também crie frases, né? Que é isso, transforme o desafio em uma alavanca para uma percepção ampliada da vida. Você começa a transformar também esse diálogo interno em coisas mais positivas. Então, por exemplo, ninguém gosta de errar. Então, se você errou aí por algum motivo, ao invés de você ficar falando que você é burro, você pode falar assim: eu só cometi um erro, da próxima vez eu já aprendi e eu vou escolher situações mais assertivas para mim. Eu posso acertar. Posso contribuir? Pode. Oi? Esse erro é uma oportunidade de crescimento. Esse erro faz com que eu acerte mais rápido. Porque à medida que você aprende, você acerta mais rápido, né? Então, assim, a gente não querer errar, e não querer errar, de verdade, é a maior estupidez do ser humano. Não é possível não errar. Não é possível. A perfeição, ela não existe nesse nível, porque nesse mundo sempre vai ter uma cobrança social, e que muitas vezes essa cobrança social é uma situação que está sendo cobrada que é inalcançável. Ou que é alcançável para uns e não é alcançável para outros. Ou que tem valor para uns e não tem valor para outros. Então, o nosso cuidado tem que ser sempre de autoobservação, de olhar para dentro, quais são os valores primordiais, porque a sociedade, de uma maneira geral, as pessoas estão muito perdidas. Se a gente olhar de uma maneira geral, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão sem rumo, querendo que alguém dê um rumo, né? Então, nesse momento, se eu puder dizer, esses dias eu fiz uma publicação numa rede social exatamente assim: o seu milagre está dentro de você. E é isso. Eu escrevi, teve lá várias curtidas, e é exatamente isso. Aquilo que você está querendo, que alguém venha, seria muito fácil, né, gente? Se viesse aqui um ser de luz, um anjo, Deus, seja lá quem você quiser, né? E dissesse para você assim: olha, dobra a direita, depois dobra a esquerda e no próximo quarteirão siga em frente. Gente, não é assim. A vida não funciona dessa maneira. Você tem que experimentar. Você precisa seguir o seu próprio caminho, utilizar o seu livre-arbítrio da melhor forma possível. E nesse percurso, todos vamos acertar e vamos errar. Eu cometi erros na minha vida que eu gostaria de não ter cometido, mas foi bom tê-los cometido porque aprendi com eles e pude corrigir a rota para fazer diferente. Isso faz parte da vida. Então, essa ideia romântica de que todos nós somos perfeitos ou que temos que alcançar uma perfeição, você tem que buscar fazer o seu melhor sempre, com a sua consciência de que você está em evolução e fazendo o seu melhor sempre. E uma coisa importante, que você faz a sua parte e que o universo faz a dele. Isso é uma coisa muito importante, você ter consciência, para não achar que você tem o controle de tudo, porque ninguém tem o controle de tudo. Eu faço a minha parte, o universo faz a dele. Quando você entra nesse processo, as coisas vão ficando mais fáceis, né, Bianca? A Rosane, ela está perguntando assim: se você é atacada verbalmente por muito tempo, eu tenho que perdoá-la? Não sou Deus, desculpe, só eu sei o quanto eu sofri. E aí, Beatriz, o que você acha? Eu tenho visto o depoimento da Rosane, na verdade, é o depoimento de muitos alunos, né? E eu tenho visto isso também, né? Quando às vezes a pessoa faz a gente sofrer durante muito tempo, será que precisa perdoar? Ou até que ponto a gente consegue agradar
e agradar, que eu estou falando assim, consegue realmente lidar com essa situação, e tem gente que sofre calada também durante muito tempo, né? E aí e tem pessoas que são muito agressivas também. E aí, como que a gente pode, então, estar fazendo? Bom, aqui nessa parte, quando a gente fala perdoe-se e os outros, transforma o desafio em uma alavanca para a percepção ampliada da vida, e no final a gente tem assim, faça uma escolha ativa, o exercício. Exercício de respiração, 5 minutos de meditação e tudo mais, a gente está inclusive divulgando aqui, né? A gente tem um curso de meditação para uma vida melhor, quero aprender a meditar, nunca meditei, eu não sei como é, eu quero aprimorar. Então, a gente tem um link aí na descrição desse vídeo para que você possa também entrar em contato com os recursos de meditação. Então, respondendo a essa pergunta, a partir disso que eu vou falar agora, por isso que eu retornei para o slide, Rosane, todas as pessoas que passam por isso, eu também já passei por isso. Eu também já fui mal interpretada, né? Já perdi amizade, porque eu falei uma coisa, a pessoa entendeu outra, completamente diferente, e eu tentando justificar, gente, não, mas olha, não foi isso que eu disse, não. E a pessoa me agredindo, começou a me agredir, porque acho que entendeu que eu tinha falado de uma outra forma. E eu não tive nem a paciência, né? Assim, eu tive a paciência, mas a pessoa não teve a paciência de me ouvir, isso faz parte da vida, né? Às vezes o outro, a gente tem uma paciência, o outro não tem, às vezes o outro tem, a gente não tem, então isso faz parte. O que acontece que eu vejo da seguinte forma, eu não, né? Tudo que a gente já estudou e vários outros autores. Quando a gente é criança, existem vários aspectos que precisam ser tratados aqui. Quando a gente é criança, relacionado a isso, né? A gente tem que lidar com os nossos pais ou cuidadores. Então, quando isso acontece na infância e os pais ou cuidadores são muito agressivos, ou não estão preparados para ser pais, ou aquela gravidez foi uma gravidez indesejada, a pessoa não queria ter aquele filho, então tem mães e pais que são muito agressivos. Muitas vezes as pessoas acham assim, eu já ouvi muito disso, gente, por ser psicóloga, a gente acaba ouvindo isso no consultório muitas vezes, né? Tem livros também falando, eu e Bianca, sobre isso, o Eduque Sem Bater, por exemplo, Autoestima, Práticas para Transformar Pessoas, o Eduque Sem Bater até ali, ó, na estante da Bianca. Então, o que a gente está percebendo é que muitas vezes a gente vai ouvindo coisas na nossa infância que moldam a nossa personalidade, moldam o modo como a gente se vê, nossa autoestima, nosso modo de lidar com a vida, porque a gente vai acreditando nos cuidadores da gente. Então, se você escuta, você é muito burro, você não vale nada, você começa a acreditar naquilo porque você está ouvindo das pessoas que você ama e que deveriam te dar amor. Mas quando chega, e eu já ouvi muito isso, está chegando o Dia das Mães, está chegando o Dia dos Pais, todo mundo diz que toda mãe é maravilhosa, a minha não era. Eu já ouvi muito isso dentro do consultório, a minha não era, né? E aí você vai, aquela pessoa, às vezes, naquele Dia das Mães, vira um sofrimento, porque a mãe dela não era maravilhosa, a mãe dele não era maravilhosa, o pai não era. Então, a gente tem abandonado, né, Beatriz? Tem várias histórias. De abandono, exatamente. Então, nem tudo é como a sociedade coloca, né? Esse modo perfeito, esse modo lindo, maravilhoso. Então, a gente precisa também ter compreensão, primeiro, que cada um só dá o que tem. Então, eu estou falando da infância, mas vamos falar da adolescência, quando você começa a tomar consciência de si e saber que você tem um eu, né, que você vai começando a fazer escolhas, se apropriando das suas escolhas. Quando você entra na vida adulta, você se torna responsável por você. E essa é a grande característica da vida adulta, e diferente da adolescência e da infância. O que temos visto hoje, de uma forma geral, é que as pessoas entram na vida adulta e vão estendendo essa adolescência até 40 anos de idade. Infelizmente, isso vem acontecendo. Mas a partir do momento que você é um adulto, com consciência de você, que você já consegue ter discernimento para fazer escolhas, você vai precisar fazer escolhas de se manter dentro de uma violência sofrida ou de se retirar dela. Cabe a você essa escolha. E, às vezes, você se retira fisicamente daquela violência, mudando de lugar, mudando de casa, se separando das pessoas, né, que de alguma forma te ofendem ou te machucam, mas aquela violência não sai de dentro de você, porque não foi trabalhada. Então você está lá no Japão com aquele mesmo sofrimento que você carregou, porque para onde você for, o sofrimento vai ser carregado. Beatriz, você está dando esse exemplo, a gente vê muito isso com violência doméstica, né? Mulheres que apanham do marido e aí às vezes separa daquele marido, sai daquela situação e aí daqui a pouco arruma uma outra pessoa, um outro companheiro que faz a mesma coisa, ou até continua com aquele marido, vai lá da queixa, daqui a pouco tira a queixa, né? Algumas amigas, né, que trabalham em delegacia da mulher no DEAN, tem esses relatos de pessoas que fazem o seu depoimento e depois
tiram, né? Então, assim, que também é difícil para elas. Como a Eliane fala, para mim o mais importante é evitar que o comportamento ou o ataque do outro me afete, sou eu que permito que o outro me atinja. Sim, em grande parte isso é verdade. Mas quando você não está preparado para isso, né? Porque isso também é um entendimento, uma sabedoria. Anos de preparação, uma maturidade, uma escolha também, né, Bianca? E mesmo assim, às vezes, você pega o presente para você, lembra do presente que eu falei no início? Às vezes o presente é ruim, você pega mesmo assim. Então, quando a gente, eu acho assim, quando a gente perdoa, a gente não perdoa porque o outro merece o perdão. Leu meu pensamento, eu ia falar. A gente perdoa, DNA, né? Igual. É quase telepatia aqui do lado. A gente perdoa pra gente, para tirar o peso da mochila, jogar Exatamente. fora. A gente perdoa para liberar as pedras que a gente está carregando, porque o fardo é pesado, né, gente? E às vezes é um ex-marido que bateu, que machucou muito. Tem situações de estupro, tem situações sérias, né, gente? De estupro, assim, são tantas situações ruins e negativas que às vezes as pessoas passam, mas aí eu tenho que perdoar. Mas aí não é o outro, ele pode até nem saber que você perdoou, sabe? Então, assim, esse perdão é para um reequilíbrio interno, é uma transformação e uma libertação do seu novo eu, né? Não é fácil, mas aí quem não consegue sozinho precisa de ajuda, né? Então, para isso existem os psicólogos, os terapeutas e tal, para que, às vezes, porque realmente, às vezes, sozinho, a gente não consegue lidar com determinadas situações, que a gente passou anos e anos sofrendo, né? E, às vezes, por algum motivo, a pessoa também pode achar que ela pode ter feito alguma, principalmente quando é criança, né, Beatriz, adolescente, ele pode achar que ele fez alguma coisa para merecer aquilo. Por que o pai está batendo? Por que a mãe, o tio, ou até a pessoa que cuida, né, o cuidador, está batendo, está sendo violento na forma de falar? Será que fez alguma coisa para merecer isso? Então, Bianca, a gente vê muito na criança e no adolescente, às vezes carrega para a vida adulta também. Uma coisa importante, assim, eu conduzo treinamento de transformação pessoal pelo vários lugares aí do Brasil, agora está me suspenso, né, por causa do isolamento social, mas uma das coisas que eu percebo nos treinamentos é que às vezes as pessoas elas vêm muito sofridas, né, em função de uma bagagem e às vezes uma coisa que aconteceu há 20 anos e essa pessoa carrega esse sofrimento dentro dela hoje, né? Então esse sofrimento existe agora, ele não existe lá no passado, há 20 anos atrás. Então se existe hoje esse sofrimento em função dessa bagagem, é uma decisão da pessoa continuar revivendo aquele sofrimento do passado ou escolher perdoar, mas não é perdoar de repente não é nem a pessoa, é a situação e a si mesmo diante da situação e aquele outro daquele passado para que ela consiga seguir adiante e não carregar esse sofrimento para o seu futuro. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Então, a Ana Maria está botando aqui, falar rapidamente, para a gente poder ir para o último passo. Então, a Ana Maria botou assim, muitas vezes nós reforçamos o comportamento do outro, isso é uma realidade. Então, hoje, quando uma pessoa me ataca, eu procuro compreender que aquele sujeito deve estar passando por momentos complicados e eu fico em silêncio. Ok, então, assim, cada pessoa vai criar uma estratégia. É muito importante você saber que aquela estratégia... a gente tem várias estratégias de coping, eu vou falar 3, basicamente, que é fugir da situação para que você não passe por aquilo, que é se entregar para a situação, ou seja, eu sou uma vítima, é assim mesmo, eu não tenho como mudar isso, eu não posso fazer escolha, porque o outro, eu estou aqui com esse outro, eu preciso desse outro, por N e mil motivos, né, até condições financeiras, ou ainda se aventurar e enfrentar. E o enfrentamento pode ser aquele enfrentamento de, não, já que eu estou aqui, então agora eu também vou devolver na mesma moeda, né, eu vou fazer com todas as minhas forças. Todas essas estratégias, que a gente chama de estratégias de coping dentro da psicologia, todas essas estratégias, elas podem funcionar ou não, depende para a pessoa. A melhor estratégia é aquela que funciona para você. Mas, de qualquer maneira, eu diria que tem uma quarta estratégia, que é como posso colocar amor nessa situação? Principalmente o amor por mim mesmo. Se eu conseguir entender isso, eu falo isso um pouco no Atma Prema, né? Se eu consigo entender que eu sou fonte de amor incondicional, a gente está no despertar, a gente está falando de despertar da consciência, né? Que eu sou fonte de amor incondicional e que eu quero ser fonte de amor incondicional minimamente para mim mesmo.
minimamente, gente. Se eu não quiser ser para o outro, mas eu preciso ser para mim. Então, se eu me amo e me respeito, eu preciso tirar o sofrimento. O que está me fazendo sofrer? Então, ao invés de ficar adiando isso e levando isso para frente, que isso também é um desafio, né? Ao invés de ficar carregando isso todo dia, procure ajuda para que você se liberte desses sofrimentos, pare de ser um fardo para você e você se torne livre disso, para você exercer a criatividade da leveza de ser, construir a sua vida criativa de uma forma maravilhosa. Isso cabe a todos nós. Ah, você já passou por isso? Várias vezes. Não foi nenhuma nem duas, gente, que eu passei por isso, por situações de ser agredida verbalmente, de ser agredida fisicamente, de perda de uma pessoa, de passar o luto em vida, em que você perde uma pessoa que você ama profundamente por uma falta de entendimento naquele momento, de uma parte ou de outra. Então, a gente vai passando e a gente vai superando e vai aprendendo. E aí, eu acho que o mais importante é isso. Sempre perdoar, sim, porque esse perdão é para você, não é para o outro, né? E carregar isso de uma forma mais leve na sua vida, você se libertar daquelas coisas do passado, né? Agora, Beatriz, tem duas coisas que eu quero falar que são muito importantes que você disse das estratégias de coping, que é o seguinte, quando a Ana Maria fala que você compreende, que ela compreende que a pessoa está passando um momento delicado e fica em silêncio, também aí há uma escolha, né, de ficar em silêncio, mas também não pegar aquilo para si. Sim. Do outro, né? Então, estratégia boa. Isso é uma ótima estratégia, mas às vezes ele não funciona sozinho. Precisa vir uma estratégia depois, que é do diálogo. Depende da pessoa, né? Depende da pessoa. Se uma pessoa que é um filho, uma mãe, uma pessoa que você precisa conviver, é uma coisa. Se uma pessoa, um desconhecido, que você não vai ter mais relacionamento, é outra coisa. E assim, às vezes, uma coisa que a Eliane falou também é que sou eu que permito que o outro faz me atinja. Eu acho que essa estratégia é muito legal, mas ela também é desafiadora, e aí a gente precisa trabalhar muito mais a nossa consciência, a nossa mente, porque isso é muito fácil com os outros da rua, que foi o que você falou. Mas, por exemplo, se for com a minha irmã, que é minha irmã gêmea, que eu amo de paixão, se ela falar alguma coisa, me maltratar, vai ser muito... praticamente, gente, praticamente muito mais difícil, quase impossível você não ser atingido, ficar chateado. Por quê? Porque é uma pessoa que você ama muito, que está te maltratando. Então, o que eu sugiro, né? Eu e Beatriz, a gente, pouquíssimas vezes nós brigamos na nossa vida, né? Porque a gente não é da briga, mas às vezes acontece. A gente conversa, né? A gente conversa, mas pode ser que às vezes um compreenda uma coisa que a outra falou errada, né? De uma forma diferente. Então, primeira coisa, o diálogo, né? Eu acho que o diálogo é muito importante. E aí, você também pegar e fazer uma autoanálise, né? Daquilo que você está pegando para você, que está pesando. E o desafio é ser leve e feliz, gente, porque a gente veio aqui para ser feliz. Então, se é ser leve e feliz, está pesado, como eu posso resolver? Existem várias formas de resolver. Então, quando a gente fala de perdão, é para perdoar, como a Beatriz falou, a situação. E se você conseguir não ser atingido, beleza. Mas às vezes a gente é atingido sim por situações de trabalho, por situações familiares e tal. E aí, como a gente vai resolver isso da melhor forma? Sempre no diálogo, no saber ouvir, no saber conversar e principalmente criando estratégia para que você não pegue aquilo para você. Não, falou isso comigo porque foi para mim. Às vezes a pessoa não estava nem falando de você. Então, isso também é importante, né, da gente estar pensando no todo, né? Porque quando a gente lida com o desafio, é um todo, não é só um lado da situação, é um todo, tá? Bianca, só para... vou passar para o passo 3, né? Que é justamente tudo isso que você está falando aí, eu tive a compreensão do desafio, e só destacar a questão do silêncio, porque eu entendo assim, o silêncio eu acho que é uma das estratégias que eu mais utilizo. Então, só para parabenizar aí a Ana, né, por utilizar a estratégia do silêncio, é um recurso muito poderoso, mas a gente também precisa só tomar cuidado, como a Bianca falou, que quando você está, aquela pessoa que é uma pessoa muito importante para você, que você ama muito, em algum momento você vai precisar também conversar com aquela pessoa, usar a estratégia do diálogo. E mais ainda, quando é alguma coisa que aquele silêncio faz o seu coração ficar, parece que vai explodir, sabe? Que você tem um nó aqui na garganta, que você tem um nó no seu peito, e aquele silêncio faz mal, aí eu vou voltar lá para o passo 1, quando a gente falou de conversar com o corpo.
Porque às vezes mesmo você fica em silêncio porque você sabe que o silêncio é a melhor posição naquele momento, mas aquele silêncio te fez mal de alguma forma. Então precisa se expressar, colocar para fora sozinho no seu quarto, né? Colocar aquele sentimento para fora, conversar com o seu corpo, relaxar, se acalmar, até para conseguir dialogar depois, futuramente, né? Então, assim, só para a gente aproveitar ainda mais os recursos que a gente tem do silêncio, para que a gente também não use o silêncio e se maltrate, né? Porque aí eu não estou falando, discutindo com o outro, mas eu estou brigando comigo internamente também, então tem que tomar um cuidado com isso. O ser humano, gente, é uma caixinha de surpresa, então a gente sempre precisa tomar um cuidado grande, no sentido também de não estar passando uma mensagem para o outro que a gente está aceitando aquilo, porque está, né? Tem um ditado que fala que quem cala consente. Então, tem que tomar um cuidado, porque às vezes a pessoa está lá falando um monte de coisa para você que você não concorda, e a gente fica em silêncio, que é uma estratégia boa. Usei essa estratégia várias vezes, mas depois a gente precisa falar, nem que chame a pessoa no canto. Naquele momento eu não falei, porque eu achei que não era o mais adequado, mas eu não concordo com isso não, tá? Alguma coisa a gente precisa fazer para poder ser assertivo e não deixar passar e virar uma bola de neve, tá? Eu acho que isso é importante. Perfeito. Então, passo 3, ative a compreensão do desafio. Os desafios fazem parte da vida, é possível fragmentá-lo em partes para compreender melhor. Você pode se perguntar, qual o propósito desse desafio? Esse desafio veio para quê na minha vida? Eu já passei por esse desafio antes, de uma forma diferente, mas eu já passei. Às vezes você vai vendo assim, né, que aquele desafio ele vai retornando para você de formas diferentes. Então, é uma coisa de você perguntar. Perceba os seus recursos de superação e resiliência. O que você já superou, que você foi bem sucedido? Como foi que você superou? Quais são os recursos que você tem internamente para que você supere? E para que você seja também resiliente, ou seja, que você aprenda e transforme isso numa força para você. E não somente em perdas. Eu preciso olhar o desafio como um amigo e não como um inimigo. E se o desafio for grande? Eu tenho um desafio, às vezes nós enfrentamos desafios muito grandes. Muito. Já tive vários desafios grandes na minha vida. Que é, primeiro, perceba o cenário como um todo. Depois, crie pequenas ações que podem fazer você superar esse desafio. Então, primeiro, qual é o cenário que você apresenta? Depois, você vai fragmentando. Quais são as pequenas ações que eu posso fazer no meu cotidiano para que eu possa superar esse desafio grande na minha vida? Comece por aquilo que você considera mais fácil fazer agora. Então, faz uma lista das pequenas ações e como é que esse cenário... Eu digo assim, eu venho uma lembrança muito, muito grande, assim, quando a gente faz um prato de mingau e ele está quente e você precisa comer pelas beiradas, é mais ou menos isso, sabe? Você tem um desafio grande, se você enfiar a colher lá no meio, vai vir quente pra caramba, vai queimar sua língua. Então, é melhor você pegar as beiradinhas, que ela vai esfriando mais rápido. Então, é exatamente isso. Essas são as pequenas ações que podem fazer você comer o prato de mingau inteiro, né? Você chegar lá na hora que ele já esteja frio. Então, para isso, você precisa criar essas pequenas ações, a sua lista de estratégias, de quais são as fragmentações desse desafio que eu consigo superar mais rápido. Então, comece por aquilo que você acha que é mais fácil, que você consegue fazer agora. E, às vezes, você consegue fazer agora de uma forma, e daqui a 2 dias é outra coisa já, porque você já está com outra força em você. E haja positivamente. Haja sempre positivamente. Coloque seu pensamento de uma forma positiva, coloque a sua ação de uma forma positiva. E crie um modo divertido para agir com leveza. Eu acho que isso é o mais essencial. A gente já falou sobre isso aqui, já demos exemplos para você colocar uma música, para você se divertir. Crie um modo para tornar os passos que você está indo para superar esse desafio de uma forma divertida, para você agir com leveza. Não torna o problema pior do que o que ele é. Quando é que a gente torna o problema pior do que o que ele é? É quando a gente fica reclamando, repetindo, criando frases para a gente, dizendo para a gente mesmo, ai, olha só, isso aqui é muito grande, eu não vou dar conta disso, olha só o que aconteceu. Aí você, ao invés de conversar com as pessoas sobre as estratégias que você está lidando, pedindo às pessoas à sua volta ideias para que você possa superar, ideias criativas, você está se lamentando e repetindo esse problema. O que acontece quando você se lamenta e repete? O universo, ele entende o que você sente. Então, ele vai devolver para você mais disso. Então, foi para você, no despertar da consciência, que você tem que fazer. Mudar a maneira como que você lida com o problema. Aí, tudo muda. Porque o universo vai estar entendendo que você está buscando superar o desafio e ele vai te dar a resolução. Você vai encontrar essa resolução de uma forma mais fácil, divertida. E aí, a gente deixou aqui, como posso tornar esse desafio leve e divertido? Como eu posso agir com a sabedoria do meu ser?
Então, torne o seu desafio leve e divertido. A leveza e o peso é você que dá. Se você hoje ainda está sofrendo por alguma coisa que aconteceu no seu passado, ou alguma coisa que às vezes, gente, a gente acha que já superou, tem isso também, né? Vou até botar aqui a carinha. Às vezes a gente acha que superou. E aí você tá lá, lépido e festeiro, passeando, vê uma cena na sua frente. Nossa, acho que isso já aconteceu comigo, eu nem sei quantas vezes. Você vê uma cena na sua frente, aquilo ali, pá, cola com uma cena, que na psicologia a gente chama de traço mnemônico. Cola com uma memória sua, lá do passado. E aí fez assim, ó, tchum, teve um encontro. Automaticamente você se lembra daquela cena ruim. Automaticamente você começa a sentir um sentimento ruim. E você não dá tempo de pensar. É tão rápido que você não consegue pensar. Aí você entra no modo da estratégia de coping. Ou você se torna agressivo para combater aquilo que você está sentindo, ou você foge, ou você é a vítima e se entrega. Então, a gente precisa, veio sentir, o que eu vou fazer agora? Opa, olha, eu estou sentindo um troço esquisito. Esse não é o meu normal. Gente, você já sabe qual é o seu normal. O seu normal, sabe como é que é? Quando você não está sofrendo. É quando está tudo bem com você. Esse é o seu normal. Só que a gente não percebe. Por quê? Porque o sofrimento é muito maior do que o nosso estado normal. Então, a gente acaba valorizando o sofrimento, ao invés de valorizar o nosso estado normal. Então, todas as vezes que você sair do seu normal, você já, opa, não estou normal, tem um troço aqui dentro de mim que tem alguma coisa estranha aqui. Vamos parar para prestar atenção? Vamos mergulhar nisso aqui para poder resolver? Não vou conseguir sozinho. Pede ajuda. Procura ajuda rapidamente para que você possa conseguir lidar, né? E é isso, eu acho que isso é uma coisa importante, né? E aí, Eliane botou aqui uma ideia também, né? Dizer, vamos conversar sobre isso num outro momento, ou não concordo, mas respeito. São estratégias também assertivas, né? Para a gente conseguir conversar com as pessoas, né? Bianca. Conta uma breve história. Uma vez, um menino, hoje estou nas histórias, né? Era uma vez um menino que o sonho dele era ser jogador de futebol. Só que ele foi vendo as coisas, não foi dando certo, não foram dando certo. E aí, meio que ele desistiu, né? Começou a trabalhar, virou um adulto, começou a trabalhar numa empresa grande, numa multinacional. E aí tinha vários amigos, ganhava bem, mas aí ele começou a trabalhar, pagar conta, e ele via assim, não sou feliz, não sou feliz. Na frente da casa dele, tinha uma montanha bonita, assim, florida. E aí ele resolveu, então, que ele queria, já que ele não estava feliz lá com o trabalho dele, e que ele também não tinha conseguido realizar o sonho dele de ser jogador de futebol, né, ganhar dinheiro profissionalmente, então que ele ia lá para aquela montanha para poder achar as respostas, né? E aí, ao subir a montanha, né, fazer a rota, o trajeto da montanha, ele foi se machucando, porque era difícil subir, né? Era frio, a noite era fria. Então, ele começou ali a se machucar e tal. Mais ou menos, quando ele chega do meio do caminho para cima, ele encontra um eremita, né? O que é o eremita? É aquela pessoa que está ali sozinho e que ele consegue viver bem dentro daquela temperatura, daquele ambiente, naquele local. E aí ele começa a conversar. E aí o eremita pergunta para ele assim, oi, meu filho, você está fazendo o que aqui? Não, porque minha vida está uma porcaria, o meu sonho não se tornou realidade, e aí agora, o que eu vou fazer? Então eu resolvi vir para cá para poder achar a resposta. Aí ele falou assim, e você achou a resposta? Não, porque no meio do caminho eu já me machuquei, já deu tudo errado, e eu não consegui achar a resposta de nada até agora. Aí estava uma noite estrelada, o eremita deitou assim, olhou para cima, e falou assim, deita aqui, olha para cima. Aí ele olhou, sabe que eu nunca tinha reparado que aqui tem um monte de estrela bonita, só estava pensando nas coisas ruins do caminho. Aí o eremita foi e falou assim, pois é, enquanto você ficar reclamando das coisas, você só está olhando as coisas negativas e por um lado só. Mude o foco, quando ele deitou, que ele olhou, opa, tem outra possibilidade. E aí ele parou de começar, de reclamar, e começou a falar assim, poxa, bonito, tem estrela, né? E resolveu seguir o caminho dele. E o eremita falou, não é um caminho fácil. Por quê? Porque no meio do caminho tem obstáculos, porque acha que vai para a montanha e ficar isolado, também vai ser fácil. E você vai precisar descer depois.
para poder pegar comida, pegar água, pegar mantimento. Então, a vida é assim, gente. Sobe a montanha, desce a montanha, sobe a montanha, desce a montanha. O trajeto que você vai fazer, que você faça da melhor forma possível, da forma mais leve possível, olhando a vida de diferentes ângulos e percebendo quais são as escolhas mais saudáveis que eu posso fazer durante o trajeto, porque não se trata, e não se trata mesmo, de chegar ao final, e sim do que você faz na sua jornada, durante a sua jornada. Tá? Então, a mensagem que eu tenho para hoje é essa. A gente está aqui dia 22, 23 e 24 pela Casa Sete Saber, Instituto de Psicologia Ser e Crescer, com o curso de Neuroeducação e Arte-Terapia para a Inclusão, onde nós vamos falar, sim, de modelos cognitivos e como que a neurociência pode ajudar a ser mais feliz aqui agora, com técnicas de arte-terapia, não só para os transtornos, falaremos também de alguns transtornos. Então, professores, psicólogos, fonos, fisioterapeutas, pedagogos, neuropsicopedagogos, psicopedagogos, pessoal da área da educação e da saúde que se interessa em fazer. A gente está com uma abordagem nova, inédita, de estar juntando aí 3 áreas do conhecimento para que você seja mais feliz aqui agora e também para que você tenha um diferencial na sua vida. As vagas são limitadas, as inscrições só vão até dia 20 de julho, e o curso começa dia 22, 23 e 24, totalmente online pela plataforma Zoom comigo, então vocês vão aí podendo tirar suas dúvidas, conversar, tá? O Zap aí, o número do WhatsApp e o e-mail estão na tela, é só vocês entrarem em contato com a nossa produção, que eles vão estar passando maiores informações para vocês. Agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui e prestem atenção na jornada, gente, porque a jornada é o que faz a gente aprender e a gente ser feliz. Então, que a gente possa escolher tirar os pesos, solta a mochila com as pedras e vá viver com leveza, que eu acho que isso faz parte da vida. Gratidão e que você saiba aí gerenciar os desafios da melhor forma possível. Bianca, gratidão. Só lembrando que a gente já está no ar, né? Eu prometi tanto esse curso, então já está no ar e também o seu curso de meditação para uma vida melhor. É atemporal, em qualquer tempo que você queira adquirir, você pode adquirir. É um áudio curso. Então, meditações para você ouvir. Quero aprender a meditar, quero aprofundar na meditação. E a gente fala também de despertar consciência no último módulo. Então, a gente vai crescendo no processo de meditação. Ficou um curso lindíssimo, porque a gente foi utilizando tudo que a gente sabe. Também, né, Beatriz? Totalmente online. Comprar em qualquer momento, né? É só entrar e adquirir. E é áudio, né? Então, isso é legal, porque você pode estar... a gente tem algumas aulas... as aulas teóricas sim, mas as aulas de meditação não, vai encontrar um espaço lá para poder meditar, mas é tudo com áudio, então isso é uma inovação aí, foi um convite que a gente recebeu, ficou muito legal. Então a gente se encontra na próxima live, na segunda-feira que vem, lembrando que a gente tem várias lives aí essa semana também, acompanha a gente nas redes sociais, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, e ainda também inscreve no nosso canal, no Instagram, @Casa dos Sete Saberes, 7 numeral, ok? Até semana que vem. No meu YouTube, né, Beatriz? Pela YouTube. Legais, tá? De neurociências, para você melhorar a sua atenção, sua concentração, porque a gente fala de várias coisas, não só de despertar. O YouTube é Bianca Câmpora e o Instagram @BiaAcâmpora, tá? Para você seguir aí nas redes sociais, tá bom? Até semana que vem. Gratidão. Fiquem com uma excelente semana. Tenho certeza que a sua semana será abençoada. Até semana que vem.